No agronegócio, essa semana, a Bela Agrícola, distribuidora de insumos, nomeou o Heron Martins como o novo CEO. Gustavo Lustosa, que é o repórter do AgFeed, traz agora os detalhes para a gente de uma entrevista exclusiva, né, Gustavo, que você teve com ele. Conta então mais para a gente, né, que o CEO falou sobre essa estratégia, inclusive, que rege agora o plano, aliás, de uma recuperação extrajudicial da empresa. O que a gente pode esperar a partir de agora com essa mudança na gestão? Bom dia, Débora. Bom dia a quem nos assiste na CNN Money. A Bela Agrícola é uma grande empresa do agronegócio paranaense, distribuidora de insumos, comercializadora de grãos, que está em dificuldades financeiras, protocolou essa recuperação extrajudicial no final do ano e trocou de comando para dar início a essa nova fase da empresa. E o novo comandante vai ser justamente Heron Martins, que era até o começo de fevereiro CEO da AgroGalaxy, né, a rede de revendas aí que passou por uma RJ e tem passado, está, né, no seu processo de recuperação judicial. Ele assumiu o cargo nessa semana e deu a primeira entrevista dele já no cargo para o AgFeed. A gente publicou essa matéria mais cedo. E ele revelou para a gente um pouco aí do que ele pretende fazer na empresa, né? Quais são as estratégias aí para recuperar a Bela Agrícola. E a ideia é que a empresa passe aí por uma trajetória parecida com o que foi da AgroGalaxy, né? Enxugamento de operação, venda de ativos. A gente falou com ele, falou com algumas pessoas ali, algumas fontes que falaram em off para a gente aí que conhece o mercado, conhece a operação, e a ideia basicamente vai ser essa. O Heron foi o grande nome por trás desse processo da AgroGalaxy, como eu falei. Foi ele que liderou a conversa com os credores, foi ele que teve o plano homologado, aprovado, e foi ele que liderou a empresa aí no último ano e meio, mais ou menos, né, nesse comando dessa nova empresa. E a Bela Agrícola tem algumas semelhanças, mas também tem algumas diferenças da AgroGalaxy, né? Assim, de caras, assim como foi na AgroGalaxy, a Bela Agrícola vai passar por uma queda de receitas, né? Na AgroGalaxy isso foi de 80%. O Heron chegou a dizer que isso não vai ser na mesma magnitude, mas, né, isso vai acontecer. Então, tanto pela restrição de crédito, né, que uma empresa em dificuldades tem, tanto pela questão, né, de você enxugar a operação. O Heron Martins ainda é um pouco reticente em falar de ações efetivas aí do tipo de alienação de ativos, mas a gente já consegue ver alguns movimentos do tipo. 2 dias depois dele assumir na semana passada, a empresa anunciou que vai destinar 19 unidades da sua estrutura ali de silos de armazenagem de grão para duas cooperativas, a Coamo e a Lar. O Martins afirmou para a gente que a empresa hoje ela tem 3 negócios principais. O negócio de grãos, como falei, recebimento de grãos. O negócio de sementes, onde ela tem uma sementeira com 2 unidades, uma no Paraná e outra em Minas Gerais. E também o negócio de distribuição de insumos, que esse terceiro deve ser o principal negócio daqui para frente. Uma coisa que ele falou para a gente foi que uma das vantagens da Bela Agrícola em relação a outras empresas em dificuldade no agro é que ela tem ativos. Isso facilita um pouco esse processo de atravessar um momento mais difícil, né? E aí, o grande lance é você tendo ativos, você não opera na sua capacidade máxima, ou que não opera de jeito nenhum, é mais ou menos você perder dinheiro. Então, a ideia desses acordos com as cooperativas é muito otimizar esse portfólio, e aí a Bela Agrícola passa a ganhar dinheiro com prestação de serviços. Ele citou que esse modelo aí, igual a empresa já anunciou de repassar o uso aí para algumas cooperativas, deve ser replicado. Ele não deu muitos detalhes, mas a gente apurou que existem conversas em andamento para que isso ocorra também no estado de São Paulo, onde tem outras cooperativas interessadas nessas unidades de armazenamento, e até uma trading controlada pelo BTG pode estar aí nesse rol. Outro movimento que a empresa tem feito, isso até antes do Heron Martins chegar no comando, é devolver algumas unidades que ela operava, mas que não eram dela, ela arrendava as unidades. Em janeiro, a empresa devolveu para o Fundo Pátria uma série de unidades de armazenamento, e o Fundo Pátria, por sua vez, vendeu isso para a cooperativa Coamo, num movimento aí também de enxugamento de operação. Ainda sobre o recebimento de grãos, a Bela Agrícola já teve no auge ali 58 postos de recebimento, e pelo que a gente apurou, a ideia é que essa estratégia atual de abrir mão seja convertida numa estratégia de venda daqui a alguns meses, justamente para gerar caixa e honrar com os compromissos dessa dívida, né? A recuperação judicial é acima de 2 bilhões de reais. Essa fonte que falou com a gente disse que o valor dos ativos da Bela Agrícola hoje ultrapassa o valor da recuperação extrajudicial, que é um grande trunfo quando a gente olha aí para o mercado. No caso do pilar das sementes, a lógica é muito parecida, só que nesse caso a ideia é já buscar compradores para as unidades agora.
O setor de sementes, de sementeiras, é um setor que não tem também muita facilidade hoje no mercado. Se a gente olhar até mesmo a Boa Safra, que é a empresa desse ramo que está listada na Bolsa, ela já admitiu recentemente que cresceu demais, né, que nesse momento de crédito mais restrito isso é um problema. Na AgroGalaxy, o Heron Martins teve uma missão parecida. A empresa também tinha uma sementeira lá, a Sementes Campeã, que eles não conseguiram vender e acabaram anunciando que iam interromper a operação. Pelo que a gente apurou no caso agora da Bela Agrícola, a unidade do Paraná já está com uma venda mais encaminhada, mas a unidade de Minas Gerais talvez opere aí numa parceria, uma operação conjunta, isso ainda a gente vai ver. Para finalizar, esse plano, esse pilar que sobra, né, que eu falei, da distribuição de insumos, né, que vai ser o principal negócio daqui para frente, também vai ter algumas mudanças na dinâmica. A empresa deve deixar de operar, assim, ou pelo menos diminuir a exposição dela a fertilizantes e focar nos defensivos agrícolas. O Heron chegou a dizer que esse vai ser um ano muito difícil para as revendas como um todo distribuírem fertilizantes, porque a gente está falando de um produto um pouco mais caro, que acaba demandando mais capital de giro para que o negócio funcione ali no dia a dia. Então, no momento de crédito escasso, é melhor ficar com o que traz um pouco mais de margem. Então, quando a gente olha os fertilizantes, eles representavam cerca de 30% do faturamento dessa unidade, mas eles vão decidir abrir mão justamente por conta desse momento. E na área de defensivos, a aposta do Heron é que empresas de defensivos químicos que já toparam participar do plano de recuperação extrajudicial consigam abastecer esse portfólio. A gente está falando da BASF, da Syngenta, da Sumitomo, da Ouro Fino, grandes empresas do setor que conseguem garantir que a empresa vai ter portfólio. A ideia também é ter produtos com mais margem, né, nesse portfólio, produtos biológicos, produtos de foliares, fertilizantes especial, né, não aqueles fertilizantes tradicionais NPK, mas fertilizantes com um pouco mais de valor agregado. Mas para tudo isso sair do papel, né, Débora, a homologação da recuperação extrajudicial precisa ser consumado. Próximo dia 10 de março é o limite para que a empresa entregue à Justiça do Paraná a relação aí dos credores que apoiaram esse plano. A legislação prevê que detentores de mais de 50% dos créditos têm que aprovar para esse plano ser de fato homologado. O Heron afirmou que a empresa já tem esse quórum, já tem mais de 50% dos credores aí envolvidos e que topam participar desse plano. E a gente deu uma reportagem na semana passada de que a empresa pode até antecipar até o dia 10 de março, justamente por já ter esse quórum. Tem ainda mais algumas outras negociações ocorrendo, mas vamos ver. A ideia, então, é que seja uma nova empresa um pouco mais enxuta, né, focada aí na distribuição de insumos e, aos poucos, deixando de operar, né, Débora? Como eu comentei, ali algumas unidades de armazenamento de grãos, repassando algumas, fazendo parcerias com outras, vendendo, né? É um assunto aí que tem rendido bem desde dezembro, porque a gente falava de uma empresa aparentemente muito saudável, sem nenhum problema aparente, né? Diferente de outras empresas do agro que acabam entrando no RJ e parece até uma tragédia anunciada. No caso da Bela Agrícola até pegou um pouco o pessoal de surpresa, mas a Bela Agrícola afirma que entrou com esse processo justamente porque teve inadimplência de produtores, clientes, e aí nesse momento de juros altos, crédito restrito, você ter uma certa inadimplência de alguns produtores acabou pressionando bastante o caixa. A empresa aí resolveu entrar com esse procedimento. Mas vamos ver, pelo menos por enquanto o que o novo CEO comentou para a gente é isso, uma nova empresa daqui para frente. Vamos aguardar então, meu querido. Obrigada pelas atualizações, explicações. Qualquer novidade, volta a chamar a gente por aqui. Bom resto de semana aí para você. Obrigado para você também.